Oi, gente, eu espero que estejam todos bem, comigo está tudo ok. Hoje nós vamos iniciar o nosso livro 2 e vamos estudar o período composto por subordinação. Vamos lá. O período composto, ele pode ser formado por coordenação ou por subordinação. O período composto por coordenação vai ter a presença de independência sintática. O que é que isso quer dizer? Uma frase vai ser independente da outra sintaticamente, ou seja, uma frase não vai depender da outra para fazer sentido, que é justamente o contrário do que acontece com a subordinação. Na subordinação, eu vou ter uma dependência sintática, ou seja, eu vou ter uma oração principal que não tem sentido completo e para ela estabelecer uma comunicação, passar uma mensagem, ela vai precisar de um complemento, que vai ser justamente a nossa oração subordinada. O período composto por subordinação, lembrem-se, eu vou ter aquela oração principal que não vai ter um sentido completo e ela vai precisar de uma oração subordinada a ela para complementá-la. Por exemplo, quando eu digo, eu preciso, você vai se perguntar de quê? Eu preciso de que você me ajude. Note, esse de que você me ajude vai ser o meu complemento, vai ser a nossa oração subordinada, porque ela vai estar completando o sentido da minha oração principal, ok? Agora vamos entender um pouquinho da classificação das orações subordinadas. Elas se classificam em substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas levam essa classificação porque vai estar relacionada à função sintática que elas vão estabelecer com relação à oração principal. Por exemplo, minha oração subordinada substantiva vai exercer a função sintática de substantivo com relação à oração principal. A minha oração subordinada adjetiva vai exercer a função de adjetivo com relação à oração principal. E a minha oração subordinada adverbial vai exercer a função de advérbio com relação à minha oração principal. Eu acho que isso ficou bem claro, não é? Nós vamos estudar a partir de hoje as orações subordinadas substantivas, ou seja, aquelas em que a função sintática e o valor com relação à oração principal vai ser de substantivo. Aqui eu fiz uma tabelinha com as orações subordinadas substantivas e as funções que elas vão desempenhar com relação à oração principal, ok? A oração subordinada substantiva subjetiva vai exercer a função de sujeito com relação à oração principal. A oração subordinada objetiva direta vai exercer a função de objeto direto com relação à oração principal. A oração subordinada substantiva objetiva indireta vai exercer a função de objeto indireto com relação à oração principal. A oração subordinada substantiva predicativa vai exercer a função de predicado com relação à oração principal. A oração subordinada substantiva completiva nominal vai exercer a função de complemento nominal com relação à oração principal e a oração subordinada substantiva apositiva vai exercer a função de aposto com relação à oração principal. Eu acho que isso ficou bem claro. Para nós entendermos o período composto por subordinação, é necessário que a gente faça uma revisão com relação à transitividade verbal. Por isso eu montei aqui uma tabelinha e eu vou explicar para vocês esse conteúdo, ok? Vamos revê-lo. O verbo, eu posso ter um verbo nocional, que indica ação, ou eu posso ter um verbo de ligação, que vai indicar o estado do sujeito. O verbo nocional, ele vai se subdividir em verbo intransitivo e verbo transitivo. Vamos começar pelo intransitivo. O verbo intransitivo vai ser aquele verbo que tem sentido completo. Ele não vai precisar de complementos, ok? Quando eu digo, o menino chorou. Ou seja, você conseguiu captar a minha mensagem, não conseguiu? Então, chorar vai ser um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento para fazer sentido, ok? Vamos aos verbos transitivos. Eles vão se dividir, ok? Em transitivo direto, indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Antes da gente compreender esses verbos transitivos, é importante ressaltar a questão dos complementos verbais, ok? Que vai ser o quê?
a necessidade ou não do verbo se ligar ao seu complemento com preposição. Vamos ver. O objeto direto vai ser o quê? Aquele complemento que se liga ao verbo sem ser necessário uma preposição para isso. Já o objeto indireto é justamente o contrário. Ele vai ser preciso uma preposição para fazer essa ligação entre o verbo e o complemento dele, ok? Lembra, objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. Vamos aqui para o nosso objeto direto. Vai ser o quê? Aquele verbo que não precisa de complemento com preposição. Ou seja, o verbo vai se ligar diretamente ao seu complemento. Eu quero bolo. Sujeito, eu, quem quer, quer algo. Ou seja, o meu verbo não exige preposição para se ligar ao seu complemento. Eu quero bolo. Então, quero, verbo transitivo direto e bolo vai ser o meu objeto direto. Tranquilo? Verbo transitivo indireto, como eu já falei, vai ser aquele que o verbo vai se ligar ao seu complemento por meio de uma preposição. A preposição vai ajudar a fazer essa ligação, ok? Vamos lá. Eu, sujeito, preciso. Quem precisa? Precisa de algo ou de alguém. Eu tenho aí uma preposição, ok? Então, o verbo precisar vai ser verbo transitivo indireto e o meu complemento vai precisar de uma preposição e o meu complemento vai ser de ajuda. Tranquilo? Que eu destaquei de amarelo a nossa preposição, ok? E a gente tem o verbo transitivo direto e indireto, ok? O verbo transitivo direto e indireto vai ser aquele verbo que vai exigir dois tipos de complementos. Um sem preposição e um com preposição, ok? Vamos lá. Eu enviei. Quem envia, envia algo para alguém. O algo que você vai enviar vai ser o nosso objeto direto, porque ele se liga ao verbo sem preposição. E para quem você vai enviar vai ser o nosso objeto indireto, porque vai se ligar ao nosso verbo através da preposição para, que eu destaquei aqui de amarelo. Vamos lá? Quem é que você enviou? Um e-mail. Um e-mail vai ser o nosso objeto direto, porque se liga ao verbo sem preposição. Para a professora, vai ser o nosso objeto indireto, porque se liga ao verbo através da preposição para. Ok? Vamos aqui às orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Vamos lá. Vamos primeiro entender as regrinhas, para depois a gente analisar a oração em si. Vamos lá? Certos verbos e certas expressões têm por sujeito uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ao exemplo dos verbos, tá? E esses verbos vão ter que estar na terceira pessoa do singular. Cuidado com isso. Atenção. Acontecer, constar, cumprir, importar, urgir, ocorrer, parecer, suceder. Ok? Todo mundo entendeu? Sabe-se, conta-se, é sabido, ficou provado. São expressões que estão na voz passiva, seja ela sintética ou analítica, ok? Na voz passiva sintética, o verbo ele vai vir com essa partículazinha aqui, ó, o se, tá? Que a gente chama de partícula passivadora. E quando ele está na forma analítica, ele vai vir em formato de locução verbal. Eu vou ter um verbo auxiliar e o meu verbo principal vai estar no particípio, ou seja, terminado em ado ou ido, tá? A gente gosta de dizer, a gramática diz que termina em do, ok? Isso os regulares. É bom, é claro, é necessário, parece certo, está visto, são expressões constituídas por verbo de ligação acompanhado de predicativo. Lembra, o verbo de ligação, qual a função dele? Ligar o meu sujeito ao predicativo do sujeito, ou seja, a característica, a qualidade, o que eu vou falar do meu sujeito, certo? Ele vai fazer essa ligação. No caso aqui, nós temos os verbos ser, né, que está conjugado aqui, o verbo parecer, que está conjugado aqui, parece, e o verbo estar, que ele está conjugado. Então, vamos voltar agora para a nossa
Oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos analisar o período. Primeira regrinha. Quando você for analisar um período composto por subordinação, você vai ter que prestar atenção em duas regras. Primeira, você vai ter que encontrar a conjunção para fazer a divisão das orações, para saber qual a oração principal e qual a oração subordinada, tá? As orações subordinadas sempre vão iniciar por conjunção, ok? Então, as conjunções que iniciam as orações subordinadas são chamadas de conjunções integrantes. É a conjunção que, é a conjunção se, ok? Tranquilo? Então, vamos à primeira regra. Como é que eu vou fazer a divisão? Você encontra a conjunção, mas você vai ter que analisar se antes dessa conjunção eu tenho uma preposição. Se eu tiver uma preposição antes, eu vou fazer a divisão antes da preposição. No caso de eu não ter a preposição, ser somente a conjunção, eu vou fazer a divisão antes da conjunção. Tranquilo? Vamos ver. Aqui eu demarquei para vocês em rosa a nossa conjunção, que, ou seja, a minha oração subordinada vai começar a partir daqui. Eu coloquei uma barrinha para fazer essa divisão. Aqui nós temos a nossa oração principal. Lembrando, a oração subordinada vai suprir alguma coisa que esteja faltando na oração principal. Vai complementar, ok? Vamos analisar a oração principal. Eu tenho aqui é necessário. Lembra da nossa regrinha lá embaixo, ó? Expressão constituída por verbo de ligação acompanhado de predicativo. Aqui eu vou ter o quê, ó? É, verbo de ligação, como a gente já viu. Necessário vai ser o meu predicativo do sujeito, aquilo que eu estou afirmando do sujeito. Mas onde é que está o meu sujeito? O que é necessário? Não vem na oração principal. Então, qual vai ser a função desempenhada pela oração subordinada substantiva? A função de sujeito. Vamos lá? Que você volte. Vai ser a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Pode parecer estranho você ver o sujeito dessa forma, né? Sem ser um único pronome, ou um nome, ou um sujeito composto. Aqui nós temos o quê? Um pronome de tratamento e um verbo. Mas vamos imaginar essa frase dessa forma, que eu acho que fica mais clara para você entender. A sua volta é necessária. Eu acho que agora deu para você entender direitinho, não deu? Então, vamos seguir em frente. Vamos ver a oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembrem-se, verbo transitivo direto, ele vai se ligar ao complemento, tá? Ao seu complemento através de quê? Não precisa preposição no direto. O objeto indireto é que vai precisar de preposição. Então, vamos recapitular. O objeto direto vai se ligar ao seu verbo, ou seja, vai complementá-lo sem ser necessária a preposição. Ok? Vamos lá. Aqui, vamos para a nossa regrinha. Vou checar se tem preposição e onde é que está a minha conjunção. Nessa frase, achamos que você deve partir imediatamente. Tem preposição? Não. Então, a gente vai procurar pela conjunção. Que, olha o nosso quezinho, que eu já marquei ele de rosa. Então, a nossa oração subordinada vai começar aí. Vamos colocar a barrinha e dividir as nossas orações. Já achamos a nossa oração principal. Aqui, ó, achamos. Esse mos aqui vai indicar a desinência e vai indicar o quê? Que nós temos sujeito oculto. E qual é o nosso sujeito, tá? Achamos, vai lembrar o quê? Sujeito vai ser nós. Nós achamos. Então, aqui eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque quem acha, acha algo. Nós achamos. O quê? O que é que está faltando aqui? O nosso objeto direto, porque achar vai ser um verbo transitivo direto. Ficou entendido assim?
Nós temos o sujeito, o verbo transitivo direto, mas vai faltar o nosso objeto direto. Lembrando, a oração subordinada vai complementar o que está faltando na nossa oração principal. Se está faltando o objeto direto, ela vai desempenhar essa função. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Lembra? Complemento indireto vai ser aquele que vai se ligar ao seu verbo através de uma preposição. Sujeito lembrou-se de que a escola ficava no bairro Tatuapé. Vamos para a regrinha da divisão. Você achou uma preposição? Olha, nesse caso a gente encontrou. Então, a gente vai partir as orações antes dessa preposição. Vamos aí para a segunda regrinha. Vamos achar a nossa conjunção. Olha, ela está demarcadinha aqui de rosa. Pronto. A gente já achou a nossa oração principal e a nossa oração subordinada. Agora, vamos analisar a oração principal. Eu tenho sujeito? Tenho. E no caso vai ser realmente o sujeito. Aqui nós temos o sujeito, que vai ser o nosso sujeito. Olha o pleonasmo. Lembrou-se, o verbo lembrar-se vai ser verbo transitivo indireto, porque você se lembra de algo ou de alguém. Lembre-se, esse verbo é pronominal. Então, cuidado com os pronomes. Pronto. Se lembrou-se é verbo transitivo indireto, o que é que vai ficar faltando? Eu tenho o sujeito, tenho o verbo transitivo indireto, vai faltar o meu objeto indireto. Então, lembre-se, a oração subordinada vai desempenhar a função complementando o que está faltando na minha oração principal. O que é que está faltando lá? O meu objeto indireto. Então, a minha oração subordinada vai ser oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Olha a nossa preposição bem demarcadinha aqui, o de. Ok? Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bom estudo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, dá uma revisão aqui, ó. Dá uma checada nessa videoaula novamente. E lembrem-se, português em ação.